Amém, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Amém. Vamos juntar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero dizer aos irmãos que eu quero externar aqui minha gratidão, com os meus pastores por essa oportunidade. De muita responsabilidade a gente está falando a palavra do Senhor. E quero dizer para os irmãos que eu estou debaixo da graça. Amém, irmãos? E a minha companhia é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que a presença do Espírito Santo de Deus já se faz aqui presente. Amém? Vamos estar falando aqui sobre a restituição da nossa alegria. Aleluia. Se os irmãos puderem abrir em Salmos 51, 12, irmãos. Aleluia, Jesus. Aqui em Salmos, todos sabem, que Salmos foi regido pelo Davi. Queria dizer a primeira coisa a vocês, meus queridos, que Davi, o maior inimigo de Davi não foi a luta dele contra Golias, não foi as aflições que ele passou, mas foi contra um inimigo que se chama lobo. Eu estava pesquisando sobre a palavra de Davi o dia inteiro hoje. Engraçado que quando a pastora me pediu para poder estar pregando, a gente dá um certo medinho, a gente fica, Senhor, é tanta responsabilidade, eu estava falando com o meu patrão. Eu vou falar da palavra do Senhor, eu já estou assim ansiosa, estava trabalhando ansiosa, sabe? Mas a gente quando tem a presença do Senhor, ele se sente tão seguro, irmãos. Tão seguro porque a gente tem convicção de que a presença dele anda conosco. E eu quero passar isso para os irmãos. Busque essa presença do Senhor. E é o que a gente vai falar aqui hoje, sobre a presença do Senhor e a restituição da nossa alegria. E ele me falou assim, não, mas você vai tirar de letra. Ele não é cristão, Você vai tirar de letra, irmão. Eu falei assim, amém, peguei aqui, Porque a palavra tem poder, amém. E assim, eu confesso aos irmãos que vocês conhecem, que Davi foi segundo o coração do Senhor. Eu me perguntei, mas Davi, meu Deus, ele pecou, teve aquela tragédia tremenda, Mas por quê? Depois eu fui entender por que Davi foi segundo o coração do Senhor. Porque Davi, irmãos, foi um homem que quando ele pecou, ele se arrependeu e não cometeu mais. Amém. Aquele erro. É difícil, hoje a humanidade, você, a gente falha, irmãos. Hoje, infelizmente, a sociedade, o ser humano, não está valorizando a presença do Senhor. Não está valorizando essa palavra aqui. Eu quero dizer para vocês por quê que o maior inimigo do Davi foi o lobo. Eu acho que vocês conhecem a palavra, a história de Davi. Saul, quando Deus ungiu Saul é da tribo de Benjamim. E as 12 tribos que era de Jacó, a de Benjamim, tinha na bandeira deles, irmãos, eu não sabia disso, mas eu achei interessante vou passar para os irmãos. Cada tribo tinha uma bandeira. E a bandeira do Benjamim, e Saul faz parte da tribo de Benjamim. Era o lobo. Quando Benjamim nasceu, Jacó deu o nome de lobo, porque o lobo despedaça e reparte. E Saul, nesse tempo, Saul perseguiu Davi 21 vezes. Nas 21 vezes, Davi ganhou. Não conseguiu. Mas por que não foi o inimigo? Porque, aí voltando para a tribo de Davi, até eu chegar na alegria, irmãos, eu quero que vocês entendam a palavra, vou ser breve, viu? A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, que veio Davi. E por certo chegou o nosso Jesus. A tribo de Judá tinha o quê? Na bandeira lá, uma foto do leão. Por isso que se tornou Jesus, que todos falam, Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu quero dizer para os irmãos hoje que não tenha medo, irmãos. Não tenha medo, não importa a situação que os irmãos estejam passando.
Não importa as lutas que os irmãos estejam vivendo. Às vezes você chegou aqui triste, às vezes você chegou aqui aflito, angustiado. Eu quero dizer que não há nada maior do que o nosso leão. Aleluia. O Senhor Jesus, amém? Então vamos lá ler, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aleluia. O pastor aqui na pregação da oferta, ele falou sobre alegria. Eu quero falar uns minutinhos com os irmãos sobre essa restituição. A restituição da alegria, irmãos, vem através da presença do nosso Deus, que é a presença do Espírito Santo. Às vezes você que aceitou Jesus lá atrás, né, que tem o primeiro amor, permaneça, irmãos, nesse fogo. Permaneça nessa alegria de estar aos cultos, de estar buscando o Senhor, de estar fazendo a comida e alegrando o Senhor, de estar no trabalho, servindo ao Senhor. Agora você, que há muito tempo perdeu essa presença do Senhor, eu te convido essa noite, irmãos, a buscar essa presença. Porque eu quero dizer para vocês, porque sem essa presença a gente não pode nada, irmãos. Lá em Samuel, 1 Samuel, ali havia um profeta chamado Eli. Eli tinha 2 filhos. Naquele tempo, os filhos de Eli começaram a roubar os impostos. Os 2 filhos de Eli. E por essa desobediência deles, o profeta Eli, ele soube, mas só que ele sabia e não corrigiu os seus filhos. Ou seja, ele foi irando a Deus. E o que aconteceu? A presença de Deus saiu da vida do profeta Eli e dos seus filhos. A história, eu acho que muitos conhecem, para quem não sabe, foi levada a arca de Israel, irmãos, que a presença do Senhor simbolizava aquele período, né? A presença do Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente deixa essa presença do Senhor sair da nossa vida? Existem três motivos, irmãos, que eu quero deixar aqui para os irmãos, que essa presença saia. Às vezes você pode falar, ai, Josi, mas eu não estou pecando e eu não estou sentindo a presença do Senhor. Não é só o pecado, irmãos, que tira essa presença. Mas primeiro é o pecado. Quero deixar para os irmãos. São 4, irmãos. É o pecado. Segundo, a desobediência. Terceiro, a falta de foco em Cristo. E a 4, problemas e tribulações. Pecado, irmão, é quando a gente peca o Senhor, sabendo que eu e ele estamos pecando e não se arrependemos. A desobediência é quando Deus fala para a gente fazer algo e a gente desobedece a Ele. E existe também as tribulações que afetam o nosso dia a dia, né? Os problemas, onde a gente não está pecando, mas os problemas, o cansaço físico e espiritual faz com que a gente se afaste da presença do Senhor. A gente deixa de vir aos cultos, deixa de louvar Ele, deixa de adorar Ele nos dízimos das ofertas. Isso são coisas que também nos afastam da presença do Senhor Jesus. E o inimigo, meus irmãos, o diabo, ele foge, irmãos. Quando você tem a presença do Espírito Santo, ele foge. E chegando aqui em Salmos de Davi, como que ocorreu no caso dele? Davi, ele foi escolhido, ungido, um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, chegou um tempo em que Davi está tudo certo com Davi. Ele tinha um profeta que estava ajudando ele, o profeta Natan. Ele enriqueceu e foi vivendo, né, juntamente com as esposas dele. Só que houve uma tragédia, irmãos, que aconteceu na vida de Davi, onde Davi foi a maior tristeza da vida dele, onde que
ele falou que os ossos dele estavam quebrando de tanta tristeza na alma que ele sentiu. Por quê? Porque Davi pecou. Né? Todos conhecem a história que Davi, né, ficou com Batseba, mulher do seu melhor amigo, que era Urias. Ele teve 2 pecados. Ele ficou com a mulher do seu melhor amigo e matou Urias, o seu melhor amigo. Foi uma tragédia para Davi. Onde que o profeta... E aí eu chego antes disso. Às vezes a gente comete pecado, mas que a gente fala, não, vai ficar por isso mesmo, não segue a vida, né? Segue não, irmãos. A gente não segue. A vida te segue não, irmãos. Às vezes o pecado que a gente comete, a gente pode achar que no momento está tudo certo, está tudo bem. Mas vai chegar um momento que Deus vai querer buscar, seja Deus. Ah, não, Jesus, mas Deus é vingador? Não, meus irmãos. Mas é que quando a gente age no pecado, irmãos, a presença de Deus se retira e o inimigo, nossa vida, se torna vulnerável para que o inimigo entre e aconteça coisas erradas na nossa vida. Onde dá tudo errado. Porque Deus e o pecado, irmãos, não andam juntos, né? A luz com as trevas não andam juntos. Mas eu não quero falar só disso. Eu quero dizer que há esperança para nós. Aleluia. Eu quero dizer que esse Deus da tribo de Judá, irmãos, quando a gente busca ele, a gente pode estar pecando. Eu quero dizer que quando você busca na sinceridade o Senhor, ele te resgata. Não importa o tamanho do pecado, não importa, meus irmãos. Deus jamais vai te lançar fora. Você pode estar pecando, o pastor vai te lançar fora de forma nenhuma. Ele vai o quê? Te ajudar a permanecer, a se libertar e a se transformar. É do dia para a noite, não. É de acordo, irmãos. Porque esse aqui, meus irmãos, a igreja é uma escada para o céu. Amém? Aqui é onde a gente busca forças. É como o pastor Jair falou, que não existe a gente ficar sozinho. Às vezes você está passando por algo, você está sentindo sozinho, você está sentindo depressão, às vezes as coisas não estão dando certo na sua vida. Mas eu quero te dizer que quando você busca essa presença do Senhor, Ele te restaura. Amém. Porque, meus irmãos, a gente fora da presença de Deus, a alegria é momentânea. Verdade. Talvez as pessoas podem dizer, ai meu Deus, mas está tudo bem, eu pequei, deu tudo certo. Eu estou vivendo sem a presença de Deus, está tudo certo, mas por um momento só, meus irmãos, vocês podem ter certeza. Verdade. Porque Deus é fiel e Ele cumpre com a tua palavra. Você pode ter certeza que Deus vai buscar. E quando você busca, meus irmãos, essa presença do Senhor, a alegria vem junto. Porque a palavra de Deus também aqui diz assim, ó, em Salmo 51. Nós lemos aqui em 12. Agora o 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente da tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quero dizer para os irmãos que não adianta também. Quantas pessoas que eu já ouvi falar, eu pequei, eu estava fora da presença de Deus, vou dar uma oferta, que não vai resolver, meus irmãos. Deus aqui, Ele não está olhando para o dinheiro, Deus está olhando para o coração puro. Eu quero que nesta noite, irmãos, eu peço que você peça um coração puro. Eu peço que você peça um coração voltado ao Senhor. Um coração obediente. Porque quando você obedece, quando você se sacrifica com humildade, integridade, sinceridade, ali agrada o coração do Senhor. E Deus agradou por Davi. Quando, irmãos, o profeta Natan chegou nele e falou que Deus havia falado, mostrado que ele havia pecado,
Irmãos, Davi, ele pediu, Senhor, tira tudo. Eu imagino assim, né? Pessoa tira, pode tirar a coroa, tira a planta, tira o ouro, tira os bronzes, tira o palácio, tira as mulheres, tira tudo, mas não retire de mim a tua presença. Aleluia. Porque, irmão, sem a presença de Deus, a gente fica estagnado, a gente não dá um passo 10 volta. A gente fica estagnado, porque sem a presença do Senhor, você não tem direção nenhuma. Verdade, Deus. Você pode perder tudo, irmãos, menos a presença do Senhor. Quero dizer que tem um período da minha vida, a minha conversão com o Senhor foi rápida, irmãos. Eu conheci o meu esposo, em 6 meses nós nos casamos. Quando nós nos casamos, já aconteceu algo que nós voltamos para o Senhor Jesus, através da minha mãe. E sempre o pastor já está falando assim, você pode ter certeza, se você está aqui hoje é porque tinha alguém andando com você, é verdade. Porque a minha mãe, através dela, eu estou aqui para a glória do Senhor. E foi muito rápido, só não foi muito rápido eu tenho meu filho. Mas só que foi tudo rápido, irmãos, na minha vida assim. E Deus sempre vinha falando, irmão Josi, isso vai acontecer isso. E eu vim naquela, era ainda leiga na fé, não tinha experiência de nada, isso é pode ter certeza. Eu pensando que Deus queria trabalhar na vida do meu esposo, mas nada, irmão, Deus queria trabalhar na minha vida. Meu Deus, eu aqui pensando que só eu estava errado. E o Senhor, meus irmãos, ele teve um período que Deus começou a trabalhar na minha vida, mas só que eu pedi isso. Por isso que eu falo, sabe que eu pedi a Deus, irmãos, porque quando você pede, Deus trabalha na minha vida. Irmãos, vocês podem esperar, porque Deus quebra Deus. Deus transforma o vaso, como Ele me transformou, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que Deus vai transformar sua mente hoje, vai transformar seu coração. Você não vai voltar da mesma forma que você entrou aqui. Eu não sei de que forma, mas meu Senhor Jesus, Ele conhece. Eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você pisar lá fora, você não vai ser a mesma pessoa, sua mente não vai ser a mesma pessoa. Glória Porque a a partir Deus, do momento que eu entrei na casa do Senhor, a minha mente mudou, irmãos. Amém? Todos nós somos falhos, mas nós estamos aqui um pelo outro. E Deus é por todos. Amém, graças a Amém? Deus. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que teve um período da minha vida. Para o glória, irmãos, eu nunca perdi essa presença do Senhor. Quando eu me converti, falando para os irmãos, que aconteceu tanta coisa na minha vida. E aí, nós nos casamos, meu esposo, teve uma época que a gente aceitou Jesus, batizamos, viemos para a cidade de Nova Veneza. Não é segredo para ninguém, isso daqui sabe, mas eu quero testificar o quanto a constância, o quanto a fidelidade de Deus, o quanto, irmãos, que você tem que olhar para o Senhor, não pelo que o homem fala, pelo que a Bíblia fala. Amém, irmãos? Pode ser que todo mundo está falando, não vai dar certo, não vai virar ninguém, mas vai ser isso, aquilo, pode estar tudo contra você. Mas se eu for, você tem que estar focado no Senhor Jesus e nessa presença. Porque quando você tem a presença, você não desiste. Eu sempre tenho falado, quando você tem essa presença do Espírito Santo, você não desiste de nada. E aí, meus irmãos, nós nos separamos, aconteceu muita coisa, ele se virou, e foi aquela perturbação toda, e me veio uma angústia tremenda, me veio um sofrimento terrível, que a minha família me abandonou tudo, só tive minha mãe nesse período, e foi muito, muito sofrimento. Misericórdia. Vou falar para os irmãos, não foi fácil. E sempre eu estava indo para a casa do Senhor, eu não desistia. Toda vez que eu chegava na casa do Senhor, Deus usava alguém para falar coisas íntimas minhas, falar coisas que só eu e Deus sabia, e a minha mãe também. E, irmãos, já chegou um ponto que eu estava tão assim, que eu estava tão angustiada, tão dolorida, tão amassada. Como o pastor falou, essa semana os ossos estavam quebrando. Eu senti, pastor, esse período que eu passei, meus ossos estavam quebrados, meus irmãos, de tanto sofrimento, de tanta angústia que eu estava vivenciando. Eu não estava entendendo aquilo. Eu não estava compreendendo os planos do Senhor para a minha vida, para a vida da minha família. Eu não estava entendendo. E foi, irmãos, cada igreja que eu estava passando, Deus usava um pastor. E todas, irmãos, todas as igrejas. Eu cheguei e falava para minha mãe assim, que meu marido no mundo, uma tribulação toda, meu Deus do céu, um sofrimento terrível.
E aí, meus irmãos, toda igreja que eu passava, eu cheguei e falava para minha mãe assim, tanto eu estava revoltada, eu falava com Deus. Só que eu nunca deixava, eu tinha esse temor, irmãos. A gente estava assim, sofrendo pelo período, né? Mas eu nunca tinha revoltado com o Senhor, não entendi aquilo. E aí, meus irmãos, eu falei assim, mãe, eu vou entrar na igreja, vou ficar lá no fundinho, quero ver. E esse pastor vai chegar aqui e ficar. Irmãos, eu chegava, eu converso com os irmãos, eu chegava na igreja, escondida, assim, eu sentava lá no último, escondia, o pastor me via. Vocês não acreditam que o pastor me via? Ele é incrível. Como Deus, quando Ele quer te buscar, você pode esconder aonde você quiser, irmãos. Você pode sair da cidade, pode ir baixinho, pode fazer o que for. Mas se Deus tem um propósito na sua vida, irmãos, você pode ter certeza que Deus te busca. Aleluia. E teve certa vez que eu queria desistir. Falei para o Senhor, não quero mais, vou desistir. Mas nunca saí, né? Nunca fui pecar, mas desistir, não queria fazer obra nenhuma e nada, porque eu sempre fiz isso, meus irmãos. Sempre quando eu me converti, eu fiz obra do Senhor. Nunca fui de ficar no banco, nunca. E aí, meus irmãos, teve um dia que eu falei assim, mãe, é a última vez que eu não vou ficar mais pagando beijo para ninguém, não vou fazer mais isso. Nesse dia que eu cheguei na igreja, lá em Goiânia, cheguei lá, sentei, e um pastor foi pregar. E ele chegou em mim, irmãos, eu estava lá no fundo, porque eu chegava, eu sentava no fundo, porque eu não queria mais que o pastor falasse nada para mim. Eu já estava ficando com raiva daquilo. Eu falei, quem paga por isso aqui? Eu estou pagando por isso que fiz, sei lá a situação. A gente pensa isso, irmãos. Chegou um período da nossa vida que a gente pensa dessa forma. E Deus usou esse pastor e falou assim, ó, você falou isso aqui. Faz isso para você ver. Eu te tiro dessa vida, mas antes disso, você vai pagar o sangue do seu esposo. Pelas suas desobediências. Eu falei para você pagar. E nesse dia, irmãos, quando Deus falou isso comigo, eu fiquei comigo. Eu fiquei muito apavorada, fiquei com medo. E falei assim, pedi perdão ao Senhor. E tem aquele louvor que fala, não me tire de mim pelo Espírito. E só sei que eu louvava tanto assim, irmãos. E Deus foi me acendendo, e Deus foi me dando força para pagar o preço e lutar. E isso eu fui pagando o preço, fui lutando. Depois desse dia, esse pastor, Deus usou esse pastor para falar isso comigo, irmãos. Eu nunca mais desisti de pagar o preço pela minha família. Para a única glória do Senhor. Hoje eles estão aqui. Depois veio meu filho. Glória e Deus a tinha prometido a minha família. Que Deus iria restaurar essa alegria no coração, porque eu estava sentindo uma tristeza enorme. Eu quero deixar isso para os irmãos. Busque essa presença. Davi, quando ele aconteceu isso, que ele pecou, irmãos, ele pediu para o Senhor, tire tudo de mim, Deus, mas não tire a alegria da minha salvação. Isso é entender e nunca mais cumpriu. Nunca mais cometeu pecado. Por isso que ele foi segundo o coração de Deus. Ele não cometeu. Né? Às vezes você pensa assim, mas eu fiz tanta coisa errada, né? Eu acho que para mim não tem solução, mas não tem, irmãos. Tem sim. Deus ele quer te resgatar. Independentemente do que você fez, do que você pratica, não importa. Você é escolhido por Deus, você é preciosa, você é precioso por Deus. Creia nisso. Busca essa presença. Que hoje eu quero declarar na vida dos irmãos, né? Essa restituição da alegria. Aleluia. Eu quero declarar que a partir de hoje vocês vão viver debaixo da presença. Amém, Jesus. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Ele cumpre. Em nome de Jesus. Porque ninguém vive sem essa alegria, irmãos. A alegria do mundo é passageira, é momentânea. Mas a alegria do Espírito Santo, você pode estar passando tribulação, você pode estar passando necessidade, pode estar sem uma porta aberta, pode estar passando dificuldade, pode ter largado o esposo ou a esposa, pode ter perdido alguém, mas se você tem essa presença do Espírito Santo, que é a alegria do Senhor, Ele renova. Aleluia. Amém? Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé.
Eu quero aqui agradecer o nosso pastor por essa oportunidade. Desculpa ser pastor. Aqui quem comanda é o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Eu vou convidar o nosso pastor para terminar. Amém. Glória a Deus. E palmas, irmãos. Que nós